Olá, bem-vindos ao canal Reconciliação. Nós estamos de volta para continuarmos a ministrar sobre a lei e a graça. Nós, no último vídeo, vimos a diferença da lei dada no Monte Sinai e a graça, vamos dizer assim, a inauguração da graça, a grande primeira mensagem depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Lá no passado, 3.000 pessoas morreram por causa do pecado. Agora, 3.000 pessoas são salvas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por eles na cruz e fez por nós. Nós vamos continuar um pouco mais vendo a lei ainda lá no Velho Testamento. A partir daquele tempo, quando o povo ainda estava ali no deserto, Deus orientou Moisés a fazer várias coisas que seriam, vamos dizer assim, complementares às leis que ele tinha dado. A criação do sacerdócio, por exemplo, que seriam os ministros que iriam ministrar a vontade de Deus para o povo, ser intercessores. Deus orientou a construção do tabernáculo ali no deserto e Deus estabeleceu os sacrifícios, uma quantidade enorme de sacrifícios de maneiras diferentes de adorar a Deus, de ser gratos a Deus, e as festas que Deus também ordenou que o povo praticasse, além da Páscoa, que era a comemoração da saída do povo do Egito. Enfim, é uma infinidade de leis, a nação se organizando como nação. Agora, as leis de Deus serviam tanto no aspecto espiritual, para o relacionamento do povo e Deus, mas também servia no sentido natural de uma sociedade organizada, onde tinha os líderes que dirigiam o povo, os sacerdotes, os escribas, todos, enfim, que eram chamados para orientar e para tratar com o povo. As leis, elas são divididas em leis morais, são leis cerimoniais, diversas áreas. Nós teríamos que ter um estudo muito longo para ver cada aspecto desta lei, mas o importante para nós, o objetivo é ver que a lei que nós chamamos lei de Deus, ela foi dada especificamente para a nação de Israel. Então, todas as nações ao redor, todas as nações que vieram a existir depois, não tem nada com a lei. A lei, ela poderia, um estrangeiro poderia se tornar um prosélito, um judeu por convicção, por decisão. Então ele era circuncidado e então era obrigado a guardar a lei, mas a lei era restrita, vamos assim dizer, para a nação judaica. E isso foi até a época de Jesus. Agora, a grande provisão de Deus para poupar o seu povo, uma vez que a lei foi dada, foi os sacrifícios que Deus estabeleceu para o povo. Se o povo pecasse, ou por ignorância, ou de qualquer outra forma, qualquer pecado, então havia os sacrifícios que o povo trazia para o tabernáculo, para o templo daquela época, e os sacerdotes ofereciam a Deus para cobrir aquele pecado. Não é que o pecado era removido, o pecado era coberto, aquele cordeiro morto, aquele sacrifício, aquele sangue
derramado no lugar do pecador, indicava que alguém pagou por aquele pecado, mas não era solucionado. As pessoas não tinham uma consciência limpa, elas vinham cada ano para oferecer os mesmos sacrifícios. Então, uma boa leitura cuidadosa do livro de Hebreus no Novo Testamento, nós vamos entender que tudo aquilo que a lei falou, tudo aquilo que era a prática da lei, as ofertas, os sacrifícios, o sacerdócio, tudo mais, eram uma sombra daquilo que havia de vir na pessoa de Jesus Cristo. Então, era como Deus usou esse período para preparar o terreno para a vinda da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e para que o povo tivesse uma compreensão melhor. Então, no Novo Testamento, toda vez que você vê esse aparente debate da lei e da graça, você vai ver que por causa dessa revelação progressiva. A lei, no caso, passou, foi um período, ela serviu para levar, era essa a intenção de Deus, levar o povo de Israel, os judeus, a crer em Cristo, o Messias, o ungido, que era aquele que era a realidade de tudo aquilo que a lei significava, de tudo aquilo que o sacrifício significava e tudo mais. Mas não foi bem assim. Vamos correr um pouco no tempo e chegar na época de Jesus. Na época de Jesus, o povo judeu não está vivendo sozinho na sua terra, porque o Império Romano dominando o mundo na ocasião. Então, os judeus estavam sob o Império Romano, o domínio do Império Romano. Mas a Bíblia chama o tempo do nascimento de Jesus a plenitude do tempo. Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Isso diz Gálatas. E é um livro interessante para ser lido também nesses dias, quando você vai ver a graça de Deus comparada com a lei. É uma outra dimensão do relacionamento de Deus com o homem. Mas no tempo de Jesus. Então, Jesus nasceu na plenitude do tempo, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Ao 8º dia, ele foi circuncidado, de acordo com a lei. Ele cresceu nos costumes de toda a lei judaica, da prática judaica. Ele ia com seus pais na infância para o templo, para o sacrifício, para todas aquelas práticas religiosas do judaísmo. E como um menino judeu, ele aprendeu até os 10 anos de idade. Isso a tradição nos ensina, que todo o menino aprendia a Torá de cor, então sabia todos os mandamentos de Deus, os 613 mandamentos, que é a totalidade dos mandamentos, eles sabiam bem. E no tempo de Jesus, então, havia os rabinos, havia os fariseus, havia os saduceus, são vários partidos, vários grupos que davam certas ênfases diferentes sobre a lei, sobre a interpretação da lei. E Jesus, ele se torna um rabino. Ele é chamado de mestre, e mestre é o rabino. E um grande contraste na vida de Jesus e dos rabinos
contemporâneo é a seguinte: os rabinos, eles se tornavam famosos por serem o mais exigente. Quanto mais exigente fosse o rabino, quanto mais radical, era melhor. Então, eles chamavam de peso, o peso ou fardo, o peso do rabino, o fardo. Se os discípulos daquele rabino conseguissem ser os melhores na prática daquela interpretação das leis, então era isso que contava. Ao contrário, Jesus escolheu pessoas simples para ser os seus discípulos. Pescadores, por exemplo, e cobrador de impostos. Pessoas simples. E a diferença foi que Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquele peso do rabino. Jugo era a dureza do rabino, a sua lei, as suas exigências. E Jesus disse: o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. Era porque Jesus estava tomando sobre si todo o nosso jugo, todo o nosso fardo, e ele podia então alcançar as pessoas, porque o seu jugo era suave, o seu fardo era leve, e aqueles que se aproximavam de Jesus iam aprender de Jesus. E eu quero te mostrar uma grande diferença no ministério de Jesus, da lei e da graça. Numa manhã, Jesus está no templo e a multidão chega, como de costume, para ouvir os seus ensinos. E os fariseus e os líderes religiosos naquela manhã trouxeram uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. E eles procuravam um meio para pegar Jesus em alguma falta e condená-lo. Então eles puseram a mulher diante de Jesus, no meio daquela multidão, e perguntaram para Jesus: olha, na lei que Moisés nos deu, tais mulheres devem ser apedrejadas. Ela pecou, ela é réu de julgamento e de morte. A lei nos manda fazer isso. E eles estavam com pedras na mão. Era o costume, era a prática da vida religiosa do judaísmo. E Jesus curvou-se e começou a escrever no chão. E eles insistiram na pergunta. Então Jesus se ergueu e disse: aquele dentre vocês que está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E ele tornou-se a agachar e a escrever no chão. E diz que desde o mais velho até o último, eles foram saindo, porque eles estavam acusados pelas suas próprias consciências. Depois que todos saíram, Jesus se ergueu e falou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém me condenou. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então veja o tratamento da lei. Trouxeram a mulher para apedrejar, para matar. O tratamento da graça, Jesus estava ali para perdoar, porque Jesus levaria os seus pecados sobre si mesmo. Ele tem autoridade na terra para perdoar pecado, porque ele assumiria o nosso pecado. E no ministério de Jesus, então, durante os 3 anos e meio, constantemente nós vamos ver os
religiosos judeus querendo aplicar a letra da lei para castigo das pessoas por causa dos pecados, e Jesus Cristo intervindo e salvando as pessoas, porque ele era o portador da graça de Deus, a graça tão maravilhosa, maior que o meu pecado, maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer. A graça é o favor imerecido de Deus, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então, é com esse pensamento que nós vamos continuar no próximo vídeo, trazendo mais experiências e mostrando o que o Novo Testamento ensina sobre a graça de Deus. A graça que é chamada por nós a maravilhosa graça de Deus. Amém.